o Espírito Santo, ele sempre está pregando peças em nós. Com você é assim também, não? A gente planeja uma coisa, organiza uma coisa, mas daí vem o Espírito Santo e bagunça tudo, né? Glória a Deus por isso, porque aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que andam no Espírito, aqueles que ouvem o Espírito, são aqueles que realmente conseguem triunfar sobre as circunstâncias e viver o propósito de Deus. Eu preparei uma palavra para ministrar aqui, já vinha alguns dias pensando, refletindo, tomando nota de algumas coisas. Daí hoje à tarde, quando eu cheguei nos meus aposentos ali, comecei a conversar com o Espírito Santo, comecei a orar em línguas e ouvir aquilo que o Senhor tinha a falar. Ele nos deu uma direção e eu queria compartilhar essa palavra com você. E a palavra de Deus está no livro de Salmos, capítulo 78. Salmos 78, né? Alguns dizem que Salmo não tem capítulo, são só pontos e pontos, mas Salmo 78, do 3 ao 4. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto da minha família. Acho que é o próximo ponto aqui. Dá para ver mais ou menos, né? Qualquer coisa eu explico para vocês, mas a primeira foto é da minha família, meus filhos, meus netos. Foi tirada nesse final de... Daqui a pouquinho a gente vê, não tem problema não, tá? A hora que tiver, a gente... Amanhã, qualquer coisa eu coloco. Ok. Depois eu explico para vocês. Vamos para o texto aqui, ok? Mas eu sou parte de sou muito, extremamente privilegiado por fazer parte de uma família sacerdotal. Meu pai é pastor, meus irmãos nós somos em 5 irmãos, 3 homens, 3 pastores, inclusive o pastor Elias Caetano já esteve aqui ministrando também nesse congresso. Tenho também mais outro irmão que é pastor em Florianópolis, uma irmã pastora, e a outra é pastora também porque pastoreia uma célula, um grupo pequeno. Estamos cumprindo o propósito de Deus, e na família nós temos alguns sobrinhos, nós temos alguns primos, somos uma família que tem já há 5 gerações servido a Deus. Geração após geração temos visto o testemunho daquilo que Deus pode fazer e realizar. E uma das coisas que eu tenho aprendido a valorizar, e uma das coisas que eu tenho aprendido a honrar, é exatamente o legado que eu carrego. E é por isso que hoje eu queria falar com você sobre esse tema: legado, o seu presente de fé, atitude e testemunho para o futuro. Legado, o seu presente de fé, atitude e testemunho para o futuro. O segundo verso que lemos hoje diz assim: não ocultaremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Veja, queridos, que nós temos muito a contar, muito a falar para as próximas gerações, o que o Senhor fez, aquilo que Ele tem realizado, os louvores, o seu poder, as maravilhas. Para a gente entender a questão de legado, a gente precisa entender mais
três outras coisas que parecem muito parecidas: hereditariedade, herança, patrimônio e então legado. Queria que você acompanhasse um pouquinho para que a gente pudesse chegar aonde nós temos essa perspectiva nessa noite. Talvez pode parecer tão parecido essas questões, mas existe uma similaridade, claro, estão conectadas uma com a outra, sim, mas esses quatro termos, apesar de ser parecidos, eles são completamente diferentes. Por quê? Sobre dois deles nós temos virtualmente a condição de controlar, de definir. Sobre dois deles absolutamente nada. Quando a gente olha para isso aqui, pense sobre essas palavras: hereditariedade, herança, patrimônio e legado. Então nós podemos dizer o seguinte: um deles nós podemos, de forma substancial, nós podemos estabelecer bases, nós podemos entender e compreender, mas não importa o quanto próspero, o quão inteligente, o quão capazes nós sejamos, há algumas coisas que nós não conseguimos mudar na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Toda a nossa história, ela depende de algumas decisões, dependem de algumas coisas que recebemos. Por que eu estou falando com vocês hoje sobre a gente levar um presente para o futuro? Porque quando nós olhamos para o futuro, há muitas pessoas desesperadas e não conseguem acreditar que existe um futuro. Quando você olha e vê o que aconteceu no Oriente Médio, uma madrugada, uma manhã, as pessoas estão celebrando e minutos depois alguns mortos, alguns destruídos, ou seja, 1.200 pessoas de repente perdem a sua vida de uma hora para outra. Quando você olha para o que está acontecendo nessa guerra insana entre Ucrânia e Rússia, eu pergunto para você: se você for pensar só humanamente falando, você tem esperança de futuro? A gente tem esperança de futuro? Quando a gente vê alguns quadros acontecendo na nossa nação, seja nas questões políticas, seja na questão da sociedade, existe esperança de futuro? E aí que entra essa questão. Nós temos uma responsabilidade como cristãos de trazer uma esperança de futuro para a humanidade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos a necessidade de entregar alguma coisa, presentear alguma coisa. Talvez você diga assim: a gente vai dar de presente Jesus. Exatamente, mas como? Em que embalagem? Como que nós vamos dar Jesus a essas pessoas? Então, a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. Assim dizia William James, o escritor. A melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria geração, ou seja, a sua própria duração. Algo que fique depois de você, algo que vai além daquilo que você viveu ou construiu nessa vida. Mas eu queria, de uma forma didática, que nós entendêssemos essas quatro palavras que eu mencionei a vocês. A primeira delas, hereditariedade. Quando a gente fala de hereditariedade, nós estamos falando de algo que descreve os nossos traços genéticos. Nós estamos falando de algumas coisas como cor da pele, tipo de cabelo, altura, algumas características étnicas. Ou seja, os asiáticos, eles têm hereditariamente uma estrutura que é impossível você olhar para alguém que nasceu ali na Ásia, seja em qualquer um desses países, e você não perceber de qual região é. Ou seja, eles têm as suas marcas, os seus traços familiares e físicos. A gente não vai muito longe, a gente cruza a ponte da amizade. Ninguém precisa dizer que você está no outro país,
falar nada, você olha e você percebe. E hoje eu estava pensando sobre isso, falei assim, como é possível, a gente está tão perto aqui, e a partir do momento que você vai convivendo, você percebe que você observa logo quem realmente é de cada uma das nações. Eu ainda, vindo de Curitiba, eu vim observando os traços, até conversando com a minha esposa no restaurante ontem, eu falei, você já parou para perceber que o pessoal dessa região aqui do Paraná, eles têm alguns traços bem comuns? Aqueles que são típicos dessa região, eles têm um traço bem comum, tem um rosto mais comprido, né, e tal. Talvez você nunca parou para perceber isso, mas tudo isso está conectado na hereditariedade. Há algumas coisas que nós recebemos e as quais nós não conseguimos mudar. Nós não conseguimos mudar. E a outra coisa que nós falamos aqui é sobre herança. Quando nós falamos de herança, logo a gente pensa em bufunfa, né? Dinheiro, bens, algumas coisas, mas herança é mais do que isso. A herança muitas vezes reflete algumas coisas que nós recebemos como cultura, tradições, história, língua. Nós olhamos ao nosso redor com relação a uma sociedade, aquilo que nós recebemos. Então, herança também significa os bens móveis, imóveis que alguém é capaz de receber por um testamento ou por um direito no ato da morte de alguém que faz parte da sua família. Mas a gente recebe de herança também alguns traços genéticos e, infelizmente, ultimamente eu tenho percebido que algumas pessoas, até geneticamente, têm recebido algumas heranças malditas, sabe? Aquela história de que alguém tem um problema cardíaco na família, aí se você vai no médico e ele pergunta assim, na sua família tem um histórico de problemas cardíacos? Aí você vai descobrindo algumas coisas assim, mas da mesma forma, o que eu quero dizer para você é que existem algumas heranças malditas, existe uma herança bendita que nós podemos transmitir de geração em geração para os nossos filhos. É nisso que nós precisamos nos apegar. Mas eu ainda estou aqui trabalhando só sobre essas ideias aqui. Nós falamos sobre a questão da hereditariedade, da questão das heranças e a questão de patrimônio. Patrimônio é algo passado para outros indivíduos depois da morte da pessoa, muitas vezes seja através de dinheiro, posses ou outra coisa. E tem muita gente que vai viver a vida inteira sem ter tido um patrimônio, recebido um patrimônio de alguém. Tem muita gente que não vai herdar nada do ponto de vista econômico financeiro. Mas o nosso foco hoje é a gente falar sobre legado. Legado é o único entre essas 4 coisas que eu disse para vocês que nós temos o poder de modelar de forma significativamente. Aquilo que hereditariamente a gente recebe, eu não tenho poder, isso vem no pacote. As heranças, elas fazem parte do pacote, seja cultural, seja familiar, seja aquilo que nós recebemos, a questão também patrimonial, também eu não tenho poder sobre isso. Se os meus pais, se os meus antepassados tiveram e eles transmitiram isso de geração em geração, amém. Se não tiveram, muitas vezes eu vou viver uma vida sem ter um patrimônio. Agora, uma coisa eu quero dizer para você: legado todos nós temos e todos nós vamos deixar. Agora nós temos que fazer a escolha, que tipo de legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. E aí, entendendo bem a respeito do legado, nós precisamos entender que, independente do status social, independente de onde eu vim, aonde eu moro, independente se eu sou de Curitiba, se eu sou de Florianópolis, ou se eu estou aqui próximo à Foz do Iguaçu, em São Miguel do Iguaçu, independente se eu moro do outro lado da ponte no Paraguai, o que nós precisamos entender, o legado consiste no impacto que a minha vida vai causar nas coisas ao meu redor, principalmente nas pessoas ao meu redor.
o impacto que as minhas atitudes e as minhas ações vão causar, porque legado permanece anos e anos e anos e anos depois. É importante a gente entender estas coisas. Então, o que é um legado? O legado, ele representa todo o ideal moral de princípios que recebemos de alguém. O ideal moral, o ideal espiritual, os princípios que recebemos de alguém, que decidimos ser fiéis depositários, e então decidimos passar adiante e decidimos fazer a diferença. Então, isso é algo extraordinário. Quando eu entendo que eu sou chamado para ser fiel depositário de um legado espiritual, de transformação, de salvação, de mudança, então isso eu me torno muito importante para a minha geração. A minha vida se torna muito importante para as próximas gerações. Então, o legado é aquilo que lhe foi passado como ideais, valores morais, princípios éticos. E eu quero aqui acrescentar isso dizendo assim, que legado é aquilo que nós conseguimos fazer com a unção que é transferida e depositada na nossa vida. Eu tenho certeza que vocês têm recebido nesse altar, eu tenho certeza que vocês têm recebido nos discipulados liberação sobre a sua vida, de palavras proféticas, liberação de promessas, liberação do mover, do próprio derramar do Espírito Santo. E nós somos fiéis depositários, e o fiel depositário, ele é responsável por aquilo que ele guarda e por aquilo que ele carrega. E dessa forma nós precisamos entender que há um chamado de Deus para nós, para fazermos exatamente isso, presentearmos através da nossa fé, atitude e testemunho, o futuro com o nosso legado. Algo que venha realmente impactar, não só impactar, mas transformar as gerações que estão à nossa frente. Presta atenção nesses dados. 30% do que somos é herança genética, estatura, cor dos cabelos, olhos, temperamento, etc. 70% do que nós somos é construção. As informações adquiridas ao longo da existência vão se tornando padrões de pensamento e comportamento. Você pode refletir sobre isso. O que você é hoje é reflexo do que você tem recebido, do que você tem ouvido, do que você tem sido ministrado, ao que você tem sido exposto. Porque a igreja realiza uma conferência como essa, extraordinário? Porque a igreja está sempre propondo algo assim, é exatamente para que você possa ser exposta à revelação, que você possa ser exposta à atmosfera do céu. Quando a palavra diz, venha o teu reino, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Ou seja, quando nós somos expostos ao reino de Deus, então nós vamos adquirindo na nossa vida padrões de comportamento e pensamento. O reino de Deus vem e eu começo a ter o pensamento do reino, eu começo a ter o comportamento do reino, e eu começo então carregar e deixar um legado do reino para as próximas gerações. Nós precisamos sempre entendermos isso. Por isso é tão importante a atmosfera, por isso é tão importante o ambiente, por isso é tão importante a quem nós nos expomos, por isso é tão importante de quem nós recebemos e o que nós estamos recebendo. Legado, então, é esse conjunto de valores, ensinamentos, tradições e experiências que nós não só recebemos, mas que nós decidimos deixar para as próximas gerações.
Parece que é algo que não dá para pegar, parece que é algo que não dá para tocar, parece que é algo intangível, mas é algo poderoso que está presente. Eu sei que essa igreja tem uma história, eu sei que ela carrega um legado de fé, de perseverança, de persistência, de resistência. São coisas como essa que dinheiro não compra, são coisas como essa que não é possível simplesmente conseguir com mídia. É algo, tudo aquilo que vocês têm vivido e que vocês têm recebido geração após geração são os alicerces, é aquilo que dá a sustentação. É por isso que nós precisamos zelar pelo legado que nós temos recebido, aprimorar isso e oferecer isso como um presente de fé para as próximas gerações. Como que eu transmito o legado? Primeiro, através do meu testemunho. O versículo bíblico diz aqui: eu contarei para as próximas gerações. Eu vou falar do que Deus fez, eu vou falar do seu poder, dos seus milagres. Eu vou louvar, vou cantar os louvores. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, fomos tão abençoados com esses louvores, é exatamente contar o que Deus é e o que Ele tem feito na minha vida, na minha história, na história da minha família. Então, nós transmitimos através das nossas atitudes e das nossas palavras, do nosso comportamento, do nosso testemunho, da nossa vivência, do nosso mergulhar em Deus. O legado é uma forma de perpetuar a nossa existência, de impactar positivamente as futuras gerações, porque é através do legado que podemos influenciar e moldar a sociedade para um futuro melhor. A gente está vendo que a nossa sociedade ela está em frangalhos, está caindo aos pedaços, está parecendo um carro velho com motor fumando, sem amortecedores, com os para-brisas trincados. Mas eu quero dizer para você, nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos um povo indesistível, nós temos uma cultura extraordinária, que é a cultura do céu, a cultura do reino de Deus, e é esse legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. É importante a gente entender isso. Todos nós estamos construindo legado, algo que vai ficar para as próximas gerações, mas o que eu quero dizer para você, que alguns estão construindo um legado de esquecimento. Ele está fazendo tão pouco, ou tudo aquilo que ele está fazendo é tão ruim, que o legado dele só serve para esquecer. Outros estão construindo um legado de gratidão. Oh, que tremendo! Eu sou apaixonado por isso. Um dos capítulos de um livro que, se Deus quiser, logo eu consigo lançar. Eu conto a história exatamente do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. O maior feriado, ou talvez o feriado mais importante nos Estados Unidos, não é o Natal, talvez não seja o 4 de julho, mas pelo que eu entendo e vejo na cultura americana, o feriado mais importante é o Dia de Ações de Graça, porque eles celebram exatamente todas as durezas que passaram, viveram. Eles celebram os ancestrais que vieram e puderam ali colonizar aquela nação. Eles celebram o cuidado de Deus, eles celebram, uma das coisas que é tremendo a gente perceber na cultura americana, é exatamente esse princípio da gratidão. Às vezes as pessoas falam de tantas coisas, mas Deus trabalha quando há um coração grato, há a favor dos céus quando há um coração agradecido. Portas se abrem quando nós, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, somos capazes de agradecer. Então nós podemos dizer assim, que alguém pode olhar para nós e não ver muita coisa, mas ver um legado de gratidão, de ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez. O legado do exemplo. Eu
Teve pessoas que impactaram a minha vida sem nunca dar uma palavra, sem nunca me dizer uma palavra, sem nunca me dar um conselho. Muitas pessoas que não só impactaram, mas influenciaram o meu comportamento, simplesmente por me deixar observar a forma como eles honravam a Deus. Há coisas assim que são impagáveis. Uma das pessoas que são a base, a estrutura, talvez a mais importante da minha vida foi o meu pai, ou é o meu pai, que ele ainda vive. E o legado que o meu pai carrega duas coisas muito fortes com ele. Muitas coisas, eu ia dizer duas, mas três são fortes. A primeira delas é a vida de oração. Até muitas vezes a gente fica até incomodado, né? Porque meu pai, ele é aquele que tem o costume de orar do jeito convencional. Qual que é o jeito de oração convencional? De bunda para cima, né? Joelhinho no chão ali, joelhos de camelo. Então assim, eu penso que hoje ele deve estar numa rotina de umas 2 horas de oração por dia, fragmentados, e de vez em quando some meu pai. Cadê meu pai? Cadê o vovô? Cadê isso? Aí você vai encontrar ele nos lugarzinhos lá que ele tem, dele ter os seus tempos de oração. Ele tem deixado um legado de oração. O outro legado é o legado missionário. Algo que é tão incrível que depois dos 70 anos de idade, de 3 Pontes de Safé no ano passado, ele foi para uma viagem missionária para a África de novo. Eu mesmo neguei fogo ano passado, e ele arrumou um outro companheiro e foi. Eu fiquei com vergonha. Esse ano eu dei um jeito de ir, sabe, de novo. Esse legado missionário, eu me lembro que meu pai pastoreava uma igreja aqui no norte do Paraná. E essa igreja, à época, há 40 anos atrás, ela tinha cerca de 300 membros. Aquilo era um avivamento numa cidade de 3 mil e poucos. Então quase 10% da cidade eram da igreja que meu pai pastoreava. E ele foi para uma reunião de convenção da nossa denominação, e lá ele chegou e estavam lá num debate, porque precisavam enviar um missionário para o Paraguai. Não era para Assunção, era para uma cidade chamada Corpus Christi, aqui perto de Guaíra aqui. E estava lá, e tinha seminarista, e tinha evangelista, e tinha aspirante, ou seja, ninguém. Irmãos, nós precisamos de um voluntário para ir para o Paraguai. O meu pai falou, Aí todo mundo assim, não, Dário, que isso? Você vai deixar você tem filhos, você vai deixar a igreja, o carro, casa, lá não tem casa lá. Irmãos, sabe, meu pai falou assim, Deus falou que é para eu ir. Ele vendeu tudo e nós fomos para o Paraguai. A primeira semana que nós chegamos no Paraguai, era tipo aquela canção assim, uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Até teto tinha, mas não tinha. Nós dormimos as primeiras noites em acolchoado. Os primeiros meses a minha mãe cozinhava numa trempe aqui. Eu acho que vocês sabem o que é trempe, né? Os tijolos montados assim com uma base em cima, ela cozinhava. E a gente andava a coisa de quase 1 quilômetro para buscar água num poço que tinha um poço de 40 metros que a gente tinha aqui. Eu nem sei como que é o nome daquele negócio que a gente tinha aqui. Essa época eu tinha acho que uns 5, 6 anos de idade, por aí. A minha mãe estava... Aí eu tinha um outro irmãozinho já pequeno, e nós fomos lá para o Paraguai. Meu pai deixou a igreja, que ele tinha salário, deixou a casa, deixou esses discípulos e a liderança que ele exercia a nível denominacional também, e foi como um missionário. Chegamos lá, eu me lembro que meu pai então começou a batalhar, a trabalhar. Havia alguns lugares nas glebas que a gente ia para fazer os cultos, e a gente tinha que ir de dia, fazia o culto, e eles não tinham estrutura para nos hospedar, e a gente tinha que voltar 10, 15, 20 quilômetros. Eu tinha 5, 6 anos de idade, tinha o meu irmão de 3 anos de idade, e a minha mãe estava grávida
desse meu irmão, que é o missionário da África, o líder da missão na África. Eu lembro das jornadas que a gente tinha, terminava o culto lá, meu pai, saíamos todos nós por aquelas estradas, e às vezes às vezes tinha alguém que nos levava com um carrinho de cavalo para casa, na maioria das vezes não. Eu sei que meu pai levava o meu irmãozinho no cangote, a minha mãe estava grávida, e aí ficava o meu pai de um lado, a minha mãe do outro, e eu no meio, e eu dormia por 8, 10 quilômetros, eu dormia andando. Vocês falam assim, impossível. Não, eu lembrava de como eu tinha saído, e depois, por quê? Meu pai grudava eu de um lado, a minha mãe do outro, e eu ia nessa jornada, e era incrível, sabe, era incrível. Essas coisas todas, foram alguns anos ali, em que nós vivemos de tudo que você pensar nessas estradas. A gente via passar cobra, a gente escutava barulho, não sei se era de onça, de anta, não sei do que era, eu só sei que a gente via tantas coisas assim. Mas eu digo para você, eu carrego um legado. Eu já pensei muitas vezes em desistir do ministério, muitas vezes reclamei de alguém que me traiu, de alguém que murmurou, de alguém que foi para lá e para cá. Daí eu lembro do legado do meu pai, eu lembro da vida de oração, eu lembro dessa jornada sem salário, sem holofotes, sem ninguém batendo palma, sem um violão, sem algumas coisas. Eu me lembro de quando nós chegávamos naqueles lugares tão pobres, aquelas casinhas feitas de pau a pique, o chão feito de barro, mas tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo que nós tínhamos. Aí chegávamos lá e tinha um tatuzinho assado para a gente comer, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: nada é capaz de roubar esse legado que ficou geração após geração. Eu tenho um compromisso com esse legado, eu tenho um compromisso. E aí, a terceira coisa que eu aprendi com meu pai foi o legado de família. O legado de família, sabe, é tão importante esse processo. Eu me lembro uma ocasião que eu tive uma situação no meu casamento assim, que era para acabar quase o meu casamento. Eu estava no seminário, 4 anos no seminário, já casado com um filho pequeno, problemas, dificuldades, e um dia nós tivemos uma crise muito grande. Meu pai pegou um ônibus na mesma hora lá em Florianópolis e foi parar em Cianorte, onde eu estava estudando lá. Sabe, não demorou, 20 horas para ele chegar e para ele comprar aquela guerra, comprar aquela briga. Por quê? Porque família fala de legado, missões fala de legado, oração fala. Esses são alguns legados que eu carrego de alguém que impactou a minha vida, e agora eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de contar para as próximas gerações os feitos do Senhor, a glória do Senhor, o que o Senhor tem feito. É isso que o salmista está dizendo assim: nós não deixaremos de contar para as próximas gerações os poderosos feitos do Senhor. Talvez você não tenha uma história como a minha, mas eu quero dizer, você tem um legado, o qual você precisa se responsabilizar por ele. Talvez seja você a primeira pessoa da sua família a conhecer Jesus, a mudar a história. Então eu quero dizer para você, não deixe que as próximas gerações fiquem sem ouvir o que o Senhor tem para fazer ou falar através da sua vida. Sabe, o legado é exemplo, o legado é exemplo de conquista. Qual o legado que você vai deixar para a sua próxima geração? O legado que esse partido do inferno que tem governado o nosso país tem deixado é um legado de corrupção, e eles querem perpetuar esse legado de corrupção. O legado que essa justiça maligna do Brasil tem tentado deixar é um legado de obscurantismo, de tudo que é de ruim. Mas eu quero dizer para você, a igreja precisa continuar cumprindo o seu papel profético e deixar um legado de uma igreja que não se dobra, que não se rende, que não negocia os seus valores, que não negociam os seus princípios. O que nós fazemos agora, ou o que fizemos no passado, será de algum modo avaliado. Você precisa entender isso.
o impacto que causamos nas pessoas. Há uma frase que eu gosto muito dela, e eu me preocupo bastante, principalmente me relacionando com as pessoas, dizendo o seguinte: as pessoas, elas vão esquecer muitas vezes o que você fez por elas. As pessoas podem esquecer presentes que você deu, algum esforço que você fez, elas vão esquecer. Agora, elas jamais se esquecerão de como você as fez sentirem, como você causou algum sentimento nelas. Se você faz alguém se sentir bem, se você faz alguém se sentir especial, se você faz alguém se sentir capaz, elas jamais esquecerão como você as fez se sentir. Agora, muitas vezes nós achamos que vamos chamar a atenção das pessoas apenas pelo que fazemos por elas, mas nós precisamos deixar um legado em que as pessoas possam perceber a nossa maneira de poder levantá-las, ativá-las, empurrá-las para o propósito, para o chamado, para aquilo que elas têm para a vida delas. Deus tem um chamado para você causar não apenas impacto, mas para você produzir transformação nessa geração de hoje e na geração que está por vir. E é importante a gente entender que se você quer deixar um legado duradouro, no qual você será lembrado por muitos anos, você precisa, essa é a chave dessa palavra e o resumo de todas elas, de toda ela. Se você quer deixar um legado duradouro, no qual você vai ser lembrado por muitos anos, você precisa investir todos os seus recursos, todos, eu não estou dizendo alguns, todos os seus recursos nas áreas que mais dão retorno. São duas áreas específicas: Deus e as pessoas. Se você quer deixar um legado duradouro em que você vai ser lembrado por muitas gerações, invista todos os seus recursos, seja dons, seja talentos, sejam recursos financeiros e materiais, seja tempo, invista tudo em Deus e em pessoas, e você vai marcar gerações e gerações depois de você. A sua vida espiritual, os seus relacionamentos, eles são investimentos que valem muito mais do que bens materiais. Você pode perceber isso. Eu constantemente tenho falado aos meus filhos, constantemente eu tenho falado aos meus discípulos: não queime as pontes que ficam atrás de você. Às vezes nós terminamos alguns ciclos na nossa vida, às vezes numa questão profissional, numa questão ministerial, né? E às vezes nós não aprendemos a ser gratos a Deus, até mesmo pelo final de algumas coisas, e algumas pessoas implodem as pontes atrás de si, esquecendo-se que por vezes vão ter que voltar novamente. Relacionamentos são coisas para serem cultivadas. Relacionamentos são coisas para ter investimento nelas, porque nós nunca sabemos quando vamos precisar de novo. Há alguns anos atrás, o meu filho mais velho, ele trabalhava numa grande empresa em Curitiba, e por alguns projetos pessoais ele pediu demissão, entrou num acordo, saiu da empresa e tudo mais, e foi para um projeto que ele achava e entendia que ia ficar milionário. Apesar de papai falar assim: filho, você está tão bem aí, filho, não é? Fala assim: não, eu tenho até uma palavra de Deus para isso. Ok. O detalhe é que, infelizmente, esse investimento que ele achava que ia deixar um milionário lhe deixou miseravelmente mal consigo mesmo, com o dinheiro e com as pessoas. E foi uma fase extremamente difícil, dolorosa para ele, para nossa família, situações assim. Mas uma coisa que a gente
ensinou e trabalhou os princípios, né, na vida. E esse meu filho, então, quando estava de mal a pior, um dia simplesmente resolveu fazer toque, 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 toque na porta da empresa aonde ele trabalhava. Aí as pessoas falaram: tem vaga, você é especial, mas você vai ter que começar lá no fim da fila. Ele falou: agora eu aceito qualquer coisa. Ele tinha começado como estagiário no passado e chegou até um ponto de liderança na empresa, e ele começou lá. E ele dava graças a Deus porque ele voltou a ter um saláriozinho de novo. 3 meses depois deram mais algumas responsabilidades, mais uma responsabilidade. Hoje ele é gerente de vendas de uma região, e algumas coisas grandes estão para acontecer. Só para você ter uma ideia, tá? Só um testemunho para vocês. Ele acabou de me mandar mensagem chegando de volta de um lugar chamado Ilhas Maldivas, que eu nem sei onde é, que foi um prêmio que a empresa deu por ter batido meta no ano passado. Testemunho para vocês. As pontes tinham ficado sem ser queimadas, sem serem destruídas, sem ele amaldiçoar e dizer aquele trabalho nunca mais, nunca. Então eu quero dizer para você assim: nunca destrua pontes de relacionamentos, porque as quais você talvez tenha que passar por elas de novo. Talvez em algum momento você vai trocar de emprego, talvez em algum momento você vai passar de um ministério para outro, de um discipulador para outro. Talvez em algum momento algumas tensões acontecerão, porque relacionamentos são sempre assim. Às vezes eles são tensos, mas eu quero dizer para você: não imploda as pontes das conexões dos relacionamentos. Se for necessário humilhar-se em algumas situações, humilhe-se, mas é importante que você entenda que a sua vida espiritual e os seus relacionamentos são investimentos que valem muito mais do que bens materiais. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei que hora que eu comecei, estou meio perdido aqui. Uma história interessante. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Nelson Bell. Se perguntar de primeira assim, Nelson Bell, já ouviu falar de um homem chamado Nelson Bell? E Billy Graham? Tem alguém aqui que já ouviu falar Billy Graham? Nelson Bell, ele serviu como um médico missionário na China por mais de 24 anos. Médico missionário na China. A sua piedosa filha Ruth casou-se com um jovem chamado Billy Graham. Juntos eles tiveram vários filhos que ainda hoje permanecem no ministério cristão, e que através do apoio, do ensino, do legado do reverendo Graham, que tocou milhões para Jesus Cristo com as suas cruzadas evangelísticas e tudo mais, e ninguém sabia quem é esse homem chamado Nelson Bell. Mas eu quero dizer para você, o legado que ele deixou, o impacto que ele causou na vida da sua filha, na vida do seu genro, de geração em geração, tem causado impacto na vida de muitas pessoas aqui. Eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Dr. Billy Graham, o reverendo Billy Graham, mas o meu pai pôde estar lá no Maracanã com mais de 200 mil pessoas na cruzada em 1900 e alguma coisa, né? E papai conta o impacto que era ouvir a palavra daquele homem de Deus. Eu quero dizer para você, de um jeito ou de outro, eu também tenho sido impactado por esse legado. Estamos todos conectados. Precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida e para o nosso coração. E aí eu quero dizer para você, quando que eu vou receber o prêmio do legado que eu deixar? Na eternidade. É quando a palavra fala de galardões, é quando a palavra fala de recompensas. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você, para deixar um legado positivo e indestrutível. Primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer é: edifique sobre um alicerce forte.
porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. O seu legado precisa ser colocado sobre Jesus, que é o alicerce, que é a pedra angular, que é o que dá suporte, direção para a nossa vida. O mundo à nossa volta sugere muitas vezes que nós podemos construir a nossa vida sobre outros tipos de alicerce, sobre outros tipos de fundamento, mas existe apenas um fundamento que durará para a eternidade, e esse fundamento é Jesus. A segunda coisa, se você quer deixar um legado positivo e indestrutível, dedique-se 100% aos propósitos de Cristo. Dedique-se 100% aos propósitos de Cristo, pois nele, Jesus Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua profissão é um propósito de Cristo. Aquilo que você foi chamado para fazer profissionalmente é um propósito de Cristo. Os crentes precisam entender que a partir do momento que a sua vida é entregue a Jesus, não existe mais secular e espiritual. O que existe é apenas algo espiritual. Se você tem sido chamado para ser um profissional liberal, faça o melhor possível para honrar aquele que está em você. Se você tem sido chamado para ser um militar, faça o melhor possível para honrar aquele que te chamou para essa obra. Se você tem sido chamado para ser uma mulher de Deus, para cuidar dos seus filhos, faça assim, porque uma das mulheres que transformaram o mundo se chamava Susana Wesley, e o seu maior ministério foi discipular os seus filhos à luz da palavra, dos princípios de Deus, ensiná-los, aconselhá-los e levá-los a cumprir o propósito. E nós ouvimos tanto do que Deus fez através dos irmãos Wesley. Hoje nós recebemos tanto desse legado sobre a nossa vida. Então o que eu quero que você possa entender na sua vida é que a partir de que um crente entendeu o seu lugar no reino de Deus, na sua vida não há mais lugar para o profano. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado, tudo que você põe as suas mãos para fazer, tudo que você se inclina a fazer é sagrado, tem que honrar Deus, e precisa ser deixado um legado a partir daquilo que você fez. Um poeta escreveu: apenas uma vida que em breve passará, apenas o que foi feito por Cristo permanecerá. Nós temos apenas uma vida que em breve passará, mas apenas aquilo que foi feito por Cristo permanecerá. E terceiro e último lugar, se você quer deixar um legado indestrutível, deixar um presente para o futuro, invista em pessoas. E as coisas que me ouviu dizer, Paulo dizendo, né? E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Nós podemos influenciar positivamente pessoas de diversas maneiras, de várias maneiras, mas a mais duradoura de todas é através do discipulado, é através da escolha de mentorear pessoas, é através de chamar alguém e poder ajudá-los a receber algo que vai transformar a vida deles. Você precisa se derramar na vida de outra pessoa. Há uma carência, principalmente de homens que tenham coragem o suficiente para discipular os adolescentes, para discipular esses meninos que estão aí, para ensiná-los a ser parecidos com Jesus. Então a melhor ferramenta de transformação é o discipulado, para deixar um legado positivo e indestrutível. Devemos viver de acordo com os nossos valores e ensinamentos, e
transmiti-los para as próximas gerações. Devemos investir tempo e recursos em causas que acreditamos. Você tem investido tempo e recursos em causas que você acredita? Projeto social, projetos que realmente vão auxiliar pessoas. Nós estamos envolvidos e há algo muito forte temos feito em Pinhais. Temos um projeto social no Jardim Guarituba, em que a minha amada esposa tomou essa causa. Cerca de 150 crianças têm sido tocadas semanalmente, regularmente, em contraturno, com princípios, valores e ensino de música e outras coisas. As famílias têm sido também auxiliadas nos processos. E há alguns anos atrás aquilo era apenas uma visão evangelística e assistencialista. Íamos lá, fazíamos algumas coisas e dávamos alguma comida para alguém. Mas há cerca de, acho que 10 anos atrás, minha esposa era uma funcionária pública e Deus incendiou o coração dela. Ela trabalhava na Secretaria de Educação do município, já era um cargo de confiança. E um dia ela foi comigo até o prefeito e falou: prefeito, está aqui o cargo, está aqui. Eu quero, como que é para deixar? Eu quero exoneração, não quero só. Ela disse: não, mas você está louca, você agora que você está subindo, eu quero a exoneração do meu cargo, porque eu tenho algo maior para fazer. Aí o prefeito diz: faz assim, então entra de licença, vai pelo tempo aí, depois você vê o que faz. E ela fez, ficou sem remuneração e foi trabalhar. Quando chegou o tempo, ela foi lá e só deu o documento, falou: não quero. Não é que não queria o salário de um funcionário público, não é que não queria, mas ela tinha algo, uma causa pela qual ela estava disposta a dar a sua vida. E nesses anos todos Deus tem sustentado. Passamos a pandemia, momentos difíceis, passamos um momento em que nós falamos: agora não dá mais, vamos fechar o projeto. Mas durante a pandemia nós servimos mais de 3.000 refeições. Fomos lá, Deus nos deu uma visão. Nós íamos lá, preparávamos as marmitas, e vinha aquela fila de pessoas lá já de manhã, esperando para que às 11 e pouco da manhã a gente pudesse distribuir as marmitas. E Deus nos deu essa visão, essa missão. E hoje nós temos visto já o favor de Deus, a compaixão. Nós precisamos ser exemplo de amor, de compaixão, de entrega. E às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa que a gente estudou a vida inteira, que a gente sonhou a vida inteira, que a gente quis e desejou a vida inteira. Mas a gente precisa entender: se quer deixar um legado, devemos investir tempo, recurso e a própria vida em projetos sociais. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você fala assim: mas eu não tenho fé suficiente. Gente, então envolva-se com voluntariado. Sabe, talvez aqui nessa cidade, talvez em Foz do Iguaçu, talvez em cidades circunvizinhas, talvez em Caçador, eu não sei. Tem hospital que precisa de alguém que vai lá ajudar em algumas situações. Tem lugares em que os idosos estão lá jogados como num depósito, que estão precisando muitas vezes de alguém que vai lá dar uma banana amassadinha na boca dela de vez em quando, ou simplesmente segurar na mão dela, coisa que a pessoa nunca... Irmão, você quer deixar um legado? Sabe, às vezes a gente fica falando, e aqui, amanhã eu vou falar um pouquinho, domingo eu vou falar um pouquinho sobre a missão na África, mas aí todo mundo, muitas pessoas nos procuram, falam: eu tenho vontade de ir lá na África fazer a obra. Em nome de Jesus, continue querendo, mas eu quero dizer para você: enquanto você não fizer aqui, não vale a pena muito fazer lá. Sabe, tem muita gente que não consegue entender que o legado que nós precisamos deixar como igreja é esse legado de transformação, de movimento e tudo mais. O amém da minha esposa disse que já acabou meu tempo. É importante a gente entender essas coisas, que Deus está nos chamando para deixar um legado que venha transformar vidas e corações. Eu queria que você se colocasse em pé. Como que você descreveria hoje
Quais são os alicerces da sua vida? O que é que tem impulsionado a sua vida? O que é que tem direcionado a sua vida? A nossa hereditariedade foi pré-determinada para nós. A nossa herança pessoal foi estabelecida no início da nossa vida. E um patrimônio pode ou não estar em nosso futuro, mas a natureza do legado que nós um dia deixaremos em nossos lares, aonde nós trabalhamos, na nossa igreja, ao nosso redor, depende de nós. Não importa se você, da onde você veio, não importa qual seja a sua história, de hoje em diante você pode decidir e dizer: eu decido de hoje em diante que eu vou deixar um legado de transformação ao meu redor. Esta cidade vai ser marcada por algo que eu decidi fazer na minha vida, que é honrar o nome do meu Deus, que é cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida e no meu coração. Deixa eu dizer mais uma coisa para você: ninguém consegue deixar um legado a partir do isolamento. Um legado é deixado quando alguém decide se expor, se doar, se entregar, se envolver, apoiar, ajudar e estar fazendo parte do que Deus está fazendo no mundo. Algo que eu tenho aprendido na minha vida: eu prefiro ser pequeno num projeto grande do que ser grande num projeto pequeno. Tem muita gente que fica pensando em começar alguma coisa só quando ele puder ser grande, só quando ele puder aparecer. Nós aprendemos que no reino é assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso, mesmo me sentindo pequeno num projeto grande, o maior projeto da história da humanidade é o projeto da redenção, e o Senhor tem chamado você para fazer parte desse projeto. O Senhor tem chamado você para fazer parte desse projeto que vai transformando vidas, corações, que vai transformando lares, que vai realmente mudando todas as situações. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 23, versículo 24, diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. E lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. Feche os seus olhos agora. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Enquanto eu me preparava para essa palavra, o Senhor me trouxe essa canção ao meu coração. É a canção de Simeão, é a minha canção, é a sua canção hoje. O Senhor está chamando você para fazer uma promessa de gastar toda a sua vida, de entregar a sua vida debaixo de um propósito, Senhor. Eu não sei, na verdade, infelizmente, eu não tenho um contato, um relacionamento pessoal com cada um de vocês. Eu não sei o que é que você já tem feito no reino de Deus, para o reino de Deus, em favor do reino de Deus. Mas o simples fato de você, numa sexta-feira, de um final de semana de carnaval, deixar a sua casa e vir para a casa de Deus, é porque você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa extraordinária. E se você hoje tem recebido essa palavra, e essa palavra faz sentido para você de alguma maneira, e você quiser vir aqui para esse altar para a gente orar juntos aqui, eu convido você para sair do seu lugar. Você que está decidido assim: Deus, eu decido deixar um legado de mudança, de transformação ao meu redor, ao redor onde eu estou. Não sei muito o que fazer, mas eis-me aqui, Senhor. Se você, à medida que essa canção vai sendo ministrada, você sentir no seu coração e você quiser vir a esse altar, venha, nós vamos orar juntos para ver aquilo que o Senhor tem para fazer ao nosso coração. Eu não sei se o seu coração está batendo tão disparado como o meu. Eu não sei se a sua cabeça
coisas passando por ela, coisas e coisas que o Senhor tem para fazer e para realizar. O Senhor não está à procura de pessoas perfeitas. O Senhor está à procura de pessoas disponíveis, de pessoas que têm um coração quebrantado, pois um coração quebrantado, um coração que se entrega, que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. É isso que o Senhor está procurando. Essa é a tua hora, esse é o teu momento, essa é a tua oportunidade de você fazer aquilo que você foi criado para fazer, de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Esse é o momento chave na sua vida e na sua história. Talvez você esteja fazendo as coisas de Deus de uma forma ordinária, comum, corriqueira. Talvez você seja um bom cumpridor de regras. Talvez você seja até um bom cumpridor e obediente, um bom cumpridor de missões. Mas hoje o Senhor está te chamando para viver uma vida extraordinária, de entrega total, absoluta, de entrega total e absoluta dos seus melhores dias, dos seus melhores anos, das suas melhores horas. Sim, você vai deixar um legado de entrega, um legado inspirador, um legado que transforma a vida das pessoas. E tudo que você tem que fazer é dizer: eu não vou deixar de contar as futuras gerações tudo que o Senhor tem feito. Eu não vou deixar de falar do poder, da glória. Eu não vou deixar de falar dos milagres. Eu não vou deixar de falar da salvação do Senhor para as próximas gerações. Eu começarei a contar aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus pais, aqueles que estão ao meu redor. Mas eu não vou falar só através de palavras. Eu vou falar através do meu testemunho. Eu vou falar através do meu agir, do meu andar, da minha entrega, daquilo que eu tenho diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, recebe cada palavra, cada entrega. Recebe, Senhor, cada lágrima. Senhor, recebe cada arrependimento e confissão de tempo perdido, de tempo negligenciado. Senhor, eu quero orar, Pai, para que ciclos sejam fechados, ciclos de fracasso, ciclos de desistência, ciclos de promessas falhadas, e que desse momento em diante comece um ciclo virtuoso, que todo ciclo vicioso, destrutivo, negativo seja anulado pelo sangue de Jesus, e que comece agora um ciclo virtuoso. Ó Deus, nós cremos verdadeiramente que o Senhor tem algo novo para fazer, e nós fazemos menção do nome do Senhor, nós fazemos menção do poder do Senhor, nós fazemos menção do amor do Senhor. Contaremos a esta geração e às próximas gerações o quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. O Espírito Santo vai continuar falando, ministrando a você. Entregue tudo